Nesse vídeo nós vamos falar sobre a entrevista do Sérgio Moro ao Fantástico, sobre o vídeo da reunião ministerial que foi divulgado na sexta-feira e sobre o que fica comprovado com isso tudo. Lembrando a vocês, como eu sempre digo, não tenho qualquer pretensão de ser dono da verdade. Pelo contrário, esse canal aqui é justamente para buscarmos a verdade. E para chegarmos a esse objetivo, eu utilizo do método mais eficiente que existe para tal, que é analisar os fatos e os acontecimentos da forma mais desapaixonada possível. Então, aqui nesse canal, quando a gente fala sobre qualquer assunto, a gente tira as emoções da equação para que a gente se aproxime da verdade. Logo, se você prefere esse clima de fla-flu em relação à política, esse clima de Palmeiras e São Paulo, meu irmão, aqui você vai perder seu tempo, né? Se você já tem na sua cabeça que o presidente está certo, não interessa o que aconteça, ou que ele está errado, não interessa o que aconteça, aqui realmente você vai perder o seu tempo. Existem diversos outros canais aí que estão nesse clima de fla-flu também, ou que só xingam o presidente, ou que só passam a mão na cabeça dele. Lá você vai ser muito mais feliz. Bom, retornando aqui à nossa análise fria, como um bom conservador, vamos iniciar falando sobre a reunião ministerial, cujo vídeo foi divulgado na sexta-feira. Bom, inicialmente de cara, né, a gente já vê um presidente ali fazendo um discurso muito próximo daquele discurso de campanha, né? E ali é impossível quem foi apoiador do presidente, quem batalhou em prol daquilo tudo que ele falou na reunião, né, o enfrentamento ao establishment, a guerra contra o comunismo, etc, etc, é impossível você não ser tomado por um ar nostálgico. É gostoso ouvir aquilo ali, né? É aquele tipo de discurso que agrada todo e qualquer brasileiro de bem que está revoltado desde anos atrás contra o establishment, contra essa situação tenebrosa que nós vemos na política aí. E ali naquele momento eu também fui tomado de um ar nostálgico. Lembrei lá de 2017, 2018, o auge da campanha, a gente brigando contra tudo, cheio de sonhos. Mas aí eu parei. Eu sempre que eu sinto que eu estou sendo tomado por alguma emoção assim e eu quero analisar alguma coisa friamente, eu paro, respiro fundo, identifico que emoção é essa e tiro da equação. E aí quando eu tirei da equação esse ar nostálgico, eu percebi que há um inegável e colossal abismo entre o discurso do presidente na reunião ministerial e as suas atitudes. São quase que antagônicos, né? São questões antagônicas. Você vê naquele discurso ali da reunião, o presidente falando em enfrentar o STF, em ser duro contra o establishment, blá, 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 blá. Assim como nós vemos ele falando nas manifestações, ou aquela manifestação lá que ele... lá do AI-5, que ele falou que acabou o tempo toma lá da cá, que não tem mais negociação, que não sei o quê. Porém, o que a gente vê? A gente vê, uma semana depois, ele entregando cargos para o Centrão, que inclusive já saíram no Diário Oficial. Então, se eu estou falando aqui no canal, é porque é algo já sacramentado, vocês podem buscar no Diário Oficial. Entregou para o Centrão alguns cargos ali, cujos orçamentos, de órgãos cujos orçamentos são de bilhões de reais, tá? Dezenas de bilhões de reais. A gente vê ali naquele discurso da reunião ministerial, ele falando que não vai se curvar o STF, que não sei o quê, que tem que ter um enfrentamento, mas uma semana atrás a gente estava vendo ele num pronunciamento dele, num outro discurso, numa outra ocasião, ele passando a mão na cabeça do Gilmar Mendes, agradecendo publicamente Gilmar Mendes e dizendo que o Gilmar Mendes era um grande patriota que sempre votou em favor do povo brasileiro. Então, peraí, né? Que é legal, é gostoso ouvir ele falando essas coisas, é gostoso, é maravilhoso. Agora, o que a gente vê de atitude? Completamente contrário, completamente contrário. Em relação à interferência, agora vamos novamente aqui. Muita gente está confundindo o que é interferência e o que é crime. Eu posso interferir em diversas coisas sem estar cometendo crime, ou posso interferir cometendo um crime. Vamos falar sobre interferência, até porque o Sérgio Moro jamais disse que o presidente cometeu crime. O que o Sérgio Moro disse é que o presidente queria interferir na Polícia Federal e que por conta disso ele, Sérgio Moro, estava saindo fora, por não concordar. Em relação à interferência, irmão, está mais do que óbvio. Na reunião, que nós tivemos acesso ao vídeo na sexta-feira, ele diz claramente, vou interferir. Deixa clara
a intenção dele de interferir. Essa intenção se sacramenta quando, na saída do Sérgio Moro, ele realmente muda o superintendente e o diretor-geral da Polícia Federal. Então ele não só ali ele mostra que tinha intenção, como depois ele prova que realmente tinha intenção. E levando isso tudo em consideração, não tem como você dizer que o Sérgio Moro mentiu, né? Em momento algum, o Sérgio Moro acusou o presidente de estar cometendo crime. O que ele fez foi dizer: eu não concordo com a interferência na Polícia Federal, não acho que seja saudável nem razoável, estou saindo fora por isso, né? E aí demonizaram o Sérgio Moro, sendo que, na minha opinião, e de qualquer pessoa que tenha pelo menos 2 neurônios, vai ficar claro que o presidente realmente não só quis, como de fato interferiu na Polícia Federal. Tá, brigadeiro, mas isso é crime? Ah, meu irmão, aí eu vou ficar devendo para vocês porque eu não tenho conhecimento técnico para dizer isso. Isso aí é na área de direito, isso aí cabe ao STF, eu realmente não sei. Eu li muitos juristas dizendo que é crime, tá? E eu li muitos juristas dizendo que é prerrogativa do presidente da República alterar quem ele quiser na cadeia de comando da Polícia Federal. Eu não tenho conhecimento técnico para falar para vocês se é crime ou não. Agora, que houve interferência, isso para mim é mais do que óbvio, é questão de lógica. E só não enxerga quem realmente não quer. Uma vez dito isso, volto a dizer, o que o Moro falou foi comprovado. Agora vamos à reunião, à entrevista do Moro. O Moro mostra novamente, deixa claro que ficou provado no vídeo, blá, blá, blá. Isso aí a gente já falou, é questão inclusive de lógica. Mas ele fala uma coisa que é muito interessante, que não foi, que a pauta, a agenda anticorrupção não teve impulso por parte do presidente. E aí eu vi um monte de gente, né, vociferando contra o Moro novamente. Pô, que absurdo ele falar isso, blá, 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 blá. E aí fica aqui uma pergunta. Eu concordo com o que o Sérgio Moro falou. Eu não vejo a agenda anticorrupção avançando no país. Na verdade, e isso é até, de certa forma, decepcionante para mim, porque quem me acompanha aqui sabe que eu estou desde 2012 batalhando por essa agenda, né, por essas pautas: anticorrupção, combate ao comunismo, combate aos privilégios da classe política, né? Eu não vejo nenhuma dessas pautas andando. Nenhuma, sinceramente. Tá? E aqui, inclusive ontem, lá no Twitter, quem não me segue ainda lá, @obrigadeiroreal, os links estão aqui na descrição das outras redes sociais minhas. Eu coloquei lá 3 questões básicas, 3 perguntas básicas, né, que ninguém daqueles que costumam defender o presidente acima de tudo e daqueles que estavam xingando o Moro por ter dito isso, ninguém me respondeu até o momento. Tá? Me aponte, as perguntas são para você, que ainda acha que o presidente está avançando nessas pautas e que o Moro está falando bobagem ao dizer que a agenda anticorrupção não teve um impulso por parte da presidência. Vamos lá. Me diga uma medida, qual medida foi tomada pelo governo federal para o avanço da luta contra a corrupção? Primeira. Segunda, qual medida foi tomada pelo governo federal? E aí vocês usem os comentários aí à vontade, porque eu realmente quero saber. Eu acompanho de perto e eu não vi, tá? Então, primeira pergunta é: qual medida que o governo federal tomou, desde que entrou, para endurecer a luta contra a corrupção? Segunda pergunta: qual medida o governo federal tomou, desde que assumiu, para combater o establishment? E a terceira pergunta: qual medida que o governo federal tomou, desde que entrou, para acabar com os privilégios da classe política? São essas 3 perguntas que eu faço. Eu não consigo identificar nenhuma, mas, infelizmente, eu consigo identificar diversas ações nesses 3 quesitos no sentido contrário. Tá? E é, inclusive, por isso que eu estou tão decepcionado com o governo no que tange essas pautas. Tá? E, inclusive, por isso, acho que o Sérgio Moro, mais uma vez, falou nada mais do que a verdade na sua entrevista, né? A repórter tenta pegar ele: e aí, você acha que o presidente cometeu crime ou não? Não cabe a mim. Ele falou: não cabe a mim acusá-lo. Isso aí cabe ao STF decidir se essa interferência foi ou não criminosa. Mas quanto à interferência, não cabe mais dúvidas, né? E realmente não cabe. E diz ele que saiu fora porque já estava... Essa foi a gota d'água, mas ele já estava ali decepcionado
porque ele queria encampar um endurecimento da luta contra a corrupção e não encontrou amparo ali no governo federal para fazê-lo. E eu, mais uma vez, sou obrigado a concordar com o Sérgio Moro, né? Bom, coloquem aqui nos comentários as considerações de vocês. Hoje ainda sai mais um episódio da nossa série Explanando. E não esqueçam de se inscreverem no nosso canal de lives Marcelo Brigadeiro Sem Censura. Quando o nosso canal de lives atingir 100 mil inscritos, a gente vai lançar a segunda temporada da série Explanando. Um grande abraço e os!